Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resumo bem enxuto, só para vocês terem uma noção do que se trata, do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado do Engels, tá? E basicamente esse livro vai falar de alguns estudos de algumas civilizações antigas, as principais civilizações, que mostra que a sociedade era basicamente organizada em gens. E o que são gens? Gens eram grupos de pessoas consanguíneas, né, de uma descendência em comum. Um ajuntamento de gens formava uma tribo, e aí nessa tribo as pessoas se juntavam, deliberavam, tinham o líder militar, por exemplo, mas quem decidia as coisas era o povo em assembleia. As gens, as pessoas compartilhavam das coisas em comum, daí a origem do termo comunista, em sua forma mais pura, e com relação à prática sexual foi evoluindo, mas antes todo mundo se relacionava com todo mundo, aí até a invenção do incesto, e aí cortaram as relações entre pais e filhos, depois entre irmãos. No fim chegou no matrimônio sindiásmico, em que o homem tinha várias mulheres, mas uma era a principal, e a mulher tinha vários homens, sendo um o principal. Nesse sentido, como a mulher tinha vários parceiros, não tinha como saber quem era o pai das suas crianças, só dava para saber com certeza quem era a mãe. Por isso a descendência era contada pela linha materna e imperava o matriarcado, tá? A mulher cuidava ali da casa, das questões domésticas, e o homem ia em busca do alimento. E assim foi até a invenção da agricultura e a criação de gado. O que aconteceu? Com a agricultura e a criação do gado, o homem percebe que ele pode trocar alguns bens, e aí surge a propriedade privada, mais pra frente a terra também se torna uma propriedade privada, e surge um problema também, porque o homem ele precisa deixar a sua propriedade para os seus herdeiros, mas ele não sabe com certeza quais são os seus herdeiros. E então surge a ideia da relação monogâmica, em que um parceiro tem uma parceira só e vice-versa. Isso na teoria. Na prática, o homem tem a sua mulher, mas ele pratica o heterismo, né? Ele fica com outras mulheres, em geral não casadas, e assim surge também a prostituição. Já a mulher só pode ficar com o parceiro dela, senão ela é considerada adúltera. Então, com a propriedade privada, o homem vai buscar aumentar os seus bens e vai utilizar a mulher e os filhos como força de trabalho. Então começa a história da dominação da mulher pelos homens e a troca aí do matriarcado para o patriarcado. O problema é que conforme os bens foram aumentando, a família já não dava mais conta e o homem passa então a subjugar outras tribos, outros povos, a fim de conseguir mão de obra escrava. O Engels então considera o primeiro antagonismo de classe aí, esse da mulher e do homem, né? O homem como dominador, a mulher como dominada. Mas aí com essa subjugação de outros povos, mão de obra escrava, surge a luta de classes mesmo, e com isso surge o Estado para regular essa luta de classes, né? E deixar só no âmbito econômico. O problema é que a classe dominante utiliza o Estado como instrumento para dominar. A questão agora é que o Estado precisa ser sustentado, né? E aí que surgem os impostos, mas lá atrás já tinha com a propriedade privada surgido o dinheiro, os comerciantes. Aí agora chegam os impostos. O problema é que o império, né, principalmente o romano, que tinha conquistado vastos territórios, exagera nos impostos e acaba empobrecendo seus súditos. E com o empobrecimento dos súditos, o que acontece? A mão de obra escrava deixa de ser proveitosa. E é assim que ela começa a ser abolida, né? A escravidão começa a ser abolida. Simplesmente porque não era mais economicamente viável. E não, o cristianismo não teve nada a ver, é óbvio. Teve alguns cristãos que foram contra a escravidão, mas em geral a própria igreja tinha escravos, tá? E aí mais pra frente as pessoas precisando de proteção se colocavam sob o jugo de senhores feudais, por exemplo. Em troca dessa proteção eles tinham que dar a eles suas terras, mas eles podiam permanecer nelas, cultivá-las e dar uma boa parte aí pro senhor feudal. E a igreja também participou disso, tá? Para finalizar, voltando um pouco para a questão do matrimônio, o amor conjugal é relativamente recente. O amor sexual começa ali pela antiguidade, com romances de cavalaria, quase sempre entre homens casados e suas amantes. E para Engels, dentro desse modelo econômico, em que o casamento é visto como uma forma, né, do homem aumentar os seus bens, tendo a mulher como força de trabalho, o amor romântico é praticamente inviável. Para ele, então, assim que esse modelo econômico for substituído, né, for mudado,
A monogamia poderá ser vivida em sua forma plena, né? Uma vez que a mulher não vai ser mais dominada pelo homem, nem utilizada como força de trabalho, ele vai poder realmente amá-la e ela a ele. Então é isso, gente. Esse é o resumo muito enxuto, tá? Então, se você quer basear sua visão de mundo nisso ou contra isso, primeiro você precisa ler o livro, tá bom?